Bom dia, pessoal. Professor Daniel Valim da Unemate. Então, faz tempo que vocês não me veem, né? Então, faz muito tempo que eu não gravo vídeo aula. Mas antes de mais nada, não se esqueça de mandar o seu joinha, que assim você apoia o canal, tá? E, e assinar e clicar no sininho para as notificações, né? Então, a aula de hoje é sobre ondas. Então, roda a vinheta. Então tá, ondas, você pode. Vamos supor que você tenha uma situação que você não sabe como, usa, como calcular a velocidade de uma onda numa corda, qual é a expressão. Então, a primeira coisa que você pode pensar é em análise dimensional. Então tá, a dimensional a gente sabe que a velocidade é metros por segundo. Então, a gente substitui a velocidade pela dimensão de cada uma dessas grandezas, tá? Então você tem o quê? Com a velocidade, a taxa de variação do comprimento em relação ao tempo, então você vai ter representar por L de comprimento, long, e T de tempo, tá? Então L sobre T ou L vezes T a menos 1, tá? E no caso de um elemento da corda de comprimento L, chamamos a razão de massa específica linear m mi da corda, tá? Então, você pode ter, além da velocidade, você tem o quê? Um elemento é, dessa, é, um elemento dessa corda, tá? Então, essa corda, ela está se movendo para cima e para baixo, tá? Esse pedacinho da corda. Então, se você pegar uma corda que está passando uma onda e você pintar um pedaço dessa corda, tá? Então você vai ver que ela não se desloca da direita para a esquerda. O que desloca é a onda. Então o que ela faz é simplesmente subir e descer, tá? Então esse elementozinho da corda, ela tem uma massa por unidade de comprimento, mi, que é m por l, tá? Massa por unidade de comprimento. Então a dimensão dessa grandeza, ela é m por L ou m vezes L é menos 1, tá? Então, você tem, por sua vez, você tem a força, tá? A força você tem massa, a força você tem a massa vezes o comprimento dividido por tempo quadrado, tá? Quilograma vezes metro por segundo quadrado, tá? E você tem a densidade linear de carga, que é massa por comprimento. Então, vamos fazer como primeira tentativa. A gente divide a força pela densidade linear de massa da corda, tá? Então a força que está atuando sobre a essa força que está atuando sobre a corda, tá? Dividido pela densidade de massa, tá? Então você, quando dividir as duas aqui, ml sobre t quadrado sobre m sobre l, tá? Você vai ter simplesmente L quadrado sobre T quadrado. Ora, você que tem dimensão de velocidade ao quadrado. Vamos tirar a raiz? Tá. Tirando a raiz, tá? A gente tem aqui, a gente sabe que é velocidade, né? Então essa velocidade vai ser a raiz quadrada de L quadrado sobre T quadrado, tá? Que vai dar L sobre T, tá? Então, comprimento por tempo, tá? Então, logo, quando você tem a raiz quadrada da força dividido pela densidade linear de massa da corda, tá? Você, quando tirar a raiz disso aqui, você vai ter a sua velocidade, tá? Então, pronto, está demonstrado. Essa aqui é a equação 1622, tá? Lembrando, F, geralmente em livros de física você usa F ou T,
tá? Dependendo do livro de física, você vai ter F ou T, mas o significado é o mesmo. É a força que você dá um impulso na corda para que a corda produza o deslocamento de uma onda, tá? Então, essa aqui é a equação 1622. Vamos para a próxima, tá? Tá. Outro meio de demonstrar isso é você pegar, usar a segunda lei de Newton, tá? Tá, então como fica a segunda lei de Newton aqui? Então você modela o pulso como sendo uma corda que sobe e desce, então nesse sobe e desce ela vai se deslocando para a direita, tá? Lembrando que não é a corda que se desloca, o que desloca é o pulso dessa que se propaga nessa corda, tá? Então a gente imagina um círculo que fica rodando enquanto esse pulso dessa corda fica deslocando. Então, aqui num elementozinho bem pequeno, ΔL, você vai ter, de um lado, você vai ter uma tensão da corda e você vai ter, do outro lado, outra tensão. Tá? Então, esse ΔL aqui vai ser proporcional ao ângulo θ. Tá? E você, claro, né, não podia deixar de lembrar aqui, é que você tem o raio desse círculo aqui. Tá? Então você tem que a força vai ser T sendo do ângulo θ, tá? Então, como você tem de um lado aqui e do outro lado, tá? Então você tem esse ângulo aqui e você tem para esse ângulo aqui. Então você vai ter a tensão, você vai ter duas vezes a tensão, tá? E essa tensão vai ser a componente do ângulo θ aqui. T sin de θ, tá? Como esse ângulo ele é pequeno, tá? Então é um ângulo muito pequeno, então você substitui esse sin de θ por seu equivalente, que é o θ. Então você vai ter, na verdade, T vezes 2θ, tá? Então, como esse ângulo θ ele é dado pelo comprimento desse arco aqui, ΔL, dividido pelo R, tá? Então você tem essa aqui é a equação 1623. Então, você tem 2θ, né? Esse ângulo aqui 2θ, tá? Vai ser igual a ΔL sobre R, tá? Então a massa do elemento é dada por ΔM igual a μ, densidade da corda, vezes ΔL, tá? Então essa é a massa do elemento de corda. Tá? Então essa aqui é a nossa 1624. E continuando. Em que μ é a massa específica linear da corda, tá? Lembrando aqui, né? μ é a massa linear da corda. Tá? No instante mostrado na figura, o elemento de corda ΔL está se movendo em um arco de circunferência. Tá? Então, assim, o elemento possui uma aceleração centrípeta dada por... Então, a gente pode esquecer a aceleração centrípeta. Então, a corda subindo e descendo. Então, você tem o quê? No ponto mais alto lá, enquanto a corda está fazendo isso aqui. Tá? Então, você tem o quê? O ponto aqui, você tem uma aceleração centrípeta. Tanto é que a corda ela faz uma curva. Tá? O elemento de corda. Tá? Faz uma curva. Então, essa curva, tá? Então, se tem uma curva, então você tem uma aceleração. Essa aceleração é a aceleração centrípeta, tá? Opa, espera aí. Aceleração centrípeta. A igual a V quadrado sobre R, tá? Então, combinando a equação anterior com a 1624, então você tem aqui... você vai ter ΔM vezes V quadrado, V quadrado sobre R, tá? Isso aqui é a segunda lei de Newton. E aqui é a força que a gente calculou da tensão, tá? Então, μ vezes ΔL vezes V quadrado sobre R, tá? Então, você vai ter o que aqui, tá? Você vai ter que... tá, peraí. Essa aqui que é o que a gente calculou anteriormente, tá? Ficou T vezes ΔL sobre R. Então, T vezes ΔL sobre R igual a μ vezes ΔL vezes V quadrado sobre R, tá? Então, a gente eliminou R, eliminou ΔL, então a gente vai ter simplesmente V quadrado igual a T sobre μ, tá? Então, em outras palavras, V igual a raiz quadrada de T sobre μ. Lembrando aqui que a gente colocou T no lugar do F, tá? Mas tanto faz. Essa grandeza aqui, T ou F, é a força
a força que está sendo aplicada no elemento de corda, numa onda numa corda, tá? Então isso aqui é 1626, tá? Então, lembrando aqui, isso aqui é válido para uma onda numa corda, mas para qualquer outro tipo de onda, a, a velocidade só vai depender do meio material, tá? Então, no meio material aqui, você tem uma corda com uma tensão T e uma densidade Mi, tá? Tá. Agora a gente vai tratar sobre energia de uma onda numa corda, tá? Energia de uma onda progressiva em uma corda. Então você tem o seguinte, você tem que a energia cinética, tá? A energia cinética vai ser, vamos chamar de dk, tá? Dk vai ser meio de do elementozinho de diferencial de massa, tá? dm vezes u quadrado. Então essa aqui é a nossa 1627, tá? Lembrando que u, na verdade, é a velocidade transversal do elemento de corda. Então u vai ser o quê? Derivada de y reção t. Então, derivando y reção t, você vai ter menos ômega y m cosseno de kx menos ômega t, tá? Então, usando essa relação e fazendo dm igual a mi dx, a equação 1627 torna-se dk igual a meio de mi dx, tá? Lembrando que dm é mi dx, tá? Não, é mi dx? Não, acho que é u, né? U dx, tá? U dx, tá? Vezes menos ômega y ao quadrado, cosseno quadrado de kx menos ômega t. Então, essa aqui é a nossa 1629. Dividindo por dt, tá? Então, aqui tem uma coisa interessante. Se você dividir dt aqui, desse lado da equação, você tem que obrigatoriamente dividir do outro lado, tá? Então, o que o dt ele vai dividir? Que fica muito interessante para nós. Vai dividir u? Não. U é velocidade vertical da corda, subir e descer, tá? Mas se dividir o dx, o elementozinho da corda, tá? Horizontal, tá? Você vai ter o dx dt, vai ser o quê? Velocidade, tá? Então, isso que fica interessante aqui. dk dt igual a meio de u v quadrado, não, u vezes v, vezes ômega quadrado, ym quadrado, tá? U vezes v, tá? Aqui v é aquele dx dt, tá? Vezes cosseno quadrado de kx menos ômega t. 16,30. Bom, parece que está complicando, né? Mas aí que tem o pulo do gato. Você tem o que? A taxa média com a qual a energia é transmitida. Então, se você considerar a taxa média, tá? Então você pega aqui dk dt médio, tá? Ele vai ser igual a meio de uv vezes ômega quadrado do seu m ao quadrado, cosseno de quadrado de kx menos ômega t, médio, tá? Então, o valor médio desse cosseno quadrado aqui, como o cosseno quadrado só tem valores positivos, então é uma onda tipo assim, ela vai ficando, tá? Ela vai ficando, cosseno quadrado, tá? Então, o que você vai ter aqui? O valor médio disso aqui não vai ser zero, ele vai ser meio, tá? Se fosse cosseno, a média da função cosseno é zero, certo? Porque tem a igual quantidade de cosseno no eixo positivo e no eixo y positivo e no eixo y negativo, tá? Então, se você considerar a área positiva e a área negativa, então dá zero, tá? Mas não é o que acontece aqui, porque o cosseno quadrado só vai aparecer no eixo positivo do y, certo? Então tá, então aqui você tem o meio vezes meio, então isso aqui é um quarto, então dk dt média é um quarto de u vezes v ômega ao quadrado y m ao quadrado, tá? Então essa aqui é a nossa 1631, tá? Então a potência média vai ser o quê? Duas vezes a dk dt médio, tá? Por quê? Porque a potência média é meio de uv ômega ao quadrado y m ao quadrado, tá? Ela não pode ser menos que isso. Então, como isso aqui é um quarto, então para você ter a potência média, você tem que multiplicar esse valor aqui por 2, tá?
Então, é isso. Isso aqui é a nossa 1633. Tá. Só que a gente falou sobre ondas, como que a onda funciona, só que a gente não falou sobre os elementos da onda, tá? Então, vou falar do elemento de uma onda, tá? Então, os elementos, primeiro, né? Você tem a função de onda, tá? Então, a função de onda é dada por uma equação tipo essa aqui, tá? Em que você vai ter ym ou a, que é amplitude. O que é amplitude, tá? Considera o seguinte, aqui o ponto do alto da onda a gente chama de crista, aqui tem o ponto do fundo da onda a gente chama de vale. A metade entre a crista e o vale, tá? A gente chama de amplitude. Então essa distância aqui, tá? Entre o meio e a crista, tá? Então essa aqui é a amplitude, tá? Então, tá. E outros elementos da função de onda, tá? A função de onda você tem aqui dentro da fase, da função cosseno, do argumento da função cosseno, função seno, tá? Você tem kx menos argumento t mais φ, tá? Onde k é o número de onda, tá? Então a gente vai ver aí direitinho o que ela significa. Φ é a constante fase inicial, igual do oscilador harmônico. Ômega é a frequência angular, tá? Então, com isso, podemos dizer que a velocidade de uma onda você vai ter o quê? Kx menos ômega t vai ser sempre constante. Então, se é isso, então se a gente derivar essa expressão aqui, a gente vai ter que a derivada de uma constante é zero, tá? Então você vai ter k dx dt menos ômega igual a zero, tá? Ou k dx dt igual a ômega, tá? E dx dt, o que é? Dx dt vai ser ômega sobre k, tá? Mais o dx dt especificamente o quê? A velocidade. Velocidade igual a ômega sobre k. Então, logo, V igual a ômega sobre k. Tá? Então, essa aqui é a primeira expressãozinha, tá? Não parece nada familiar para quem vem do ensino médio, né? Mas a gente vai ver o que isso aqui significa. Então, só um pouquinho mais de paciência. Sabendo que ômega 2π sobre período, né? Dado lá do oscilador harmônico, então temos que, para a parte temporal do argumento, quando t igual tzinho igual a t, então você tem ômega t igual a ômega vezes t grande, que é 2π vezes t sobre t, tá? Que é 2π. Então, a cada um período inteiro, você tem que a onda ela desenvolve 2π radianos, certo? Tá. Então, de forma análoga, tá? A gente pode dizer que com relação ao k vezes o x, o k vezes o x, tá? Ela vai dar 2π desde que o meu x vale lambda, vale o inteiro comprimento de onda. Então, k vezes lambda é igual a 2π, tá? Então, de forma análoga ao ômega vezes t, tá? Então, k vezes lambda é igual a 2π. Então, isso indica que k, na verdade, é 2π dividido pelo comprimento de onda, tá? Então, isso aqui é o que a gente define de número de onda, tá? Ou que eu chamo de frequência espacial, tá? Por quê? Porque a onda ela faz toda essa. Você tira a fotografia de uma onda, tá? Ela tem assim todo esse desenvolvimento aqui, tá? Ela vai sobe, depois desce, tá? E ela vai completar um comprimento de onda a cada dois pis, tá? Então, dependendo do comprimento de onda, você vai ter essa onda ela repetindo em mais ou menos vezes dentro de um metro, por exemplo, tá? Então, é por isso que eu chamei de frequência espacial, tá? Pronto. Então, lembrando de novo que ômega 2π sobre t, tá? E que como a frequência é o inverso período, tá? Então, se a gente joga essa frequência versus período, então você vai ter ômega 2π vezes f, certo? Então, aqui temos V igual a 2π vezes f sobre 2π sobre lambda, tá? Dividindo essas duas expressões aqui, que aqui é ômega sobre k, tá? Então, você vai ter que V igual a lambda sobre f, tá? Aquela expressãozinha que a gente estuda lá no ensino médio, tá? Então, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência.
Lembrando, não adianta você pensar assim, eu vou aumentar a frequência aqui, vou aumentar uma energia muito rápida aqui, então a onda ela vai andar mais rápido. Não, ela não anda mais rápido. A velocidade da onda depende apenas do meio material. Ponto final. Tá? Isso vale não só para onda numa corda, como qualquer onda. Tá? A velocidade de uma onda depende do meio material que ela está. Tá? Então, com isso, é, entendemos como funciona função, função de onda, a onda e tal. Então, lembrando, não se esqueça de mandar o seu like e tocar o sininho para notificação de novas aulas, tá? Então, eu espero publicar a aula mais vezes agora, né, com mais frequência, muito mais frequência do que eu publiquei nesses últimos anos que eu fiquei. E aguarde que eu vou passar uns exercícios de ondas, tá? Então, por hoje é só. Obrigado, valeu.